22 de setembro, dardos de fogo. Um exército em batalha ficaria confuso e enfraquecido a menos que todos trabalhassem juntos. Por isso Paulo escreveu em aos Efésios, capítulo 6, verso 18 a 20, que orem com toda oração e súplica, orem em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica, duas vezes menciona súplica, por todos os santos, por todos que estão guerreando, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra certa, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Os soldados de Cristo devem agir em harmonia, um cuidando do outro. Ali Paulo fala que um deve orar pelo outro, mas não fica só na oração, porque pode ser que algum soldado, algum cristão, um irmão que está lutando, passando dificuldades ali, os dardos inflamados, jogados pelo inimigo em cima daquele irmão, ele seja atingido. E nós devemos orar para que ele tenha vitória, e não só orar, mas ir lá ajudá-lo também. A união é uma força. Se nós, como soldados, quisermos lutar sozinhos, sermos aquele que se destaca melhor do que o outro, não obedecer ordens, fazer o que está na cabeça, esse exército, se cada um fizer isso, esse exército está fadado ao fracasso. Agora, se estiverem unidos, ganharão força e alcançarão vitórias em cada confronto. Por que Paulo se autodenominou embaixador em cadeias? Efésios 6:20. Veja que embaixador é aquele representante de todos os que estão guerreando para ir lá negociar uma paz. E ele deve ser bem tratado. Ele é um líder. Tem que ter a devida consideração pelos soldados. Porque ele vai se arriscar, ele está na linha de frente. E exige muita coragem para ser um embaixador. Que nem todas as guerras se vencem com armas literais, mas às vezes com o diálogo. No caso de Paulo, nessa guerra espiritual, não é um diálogo com Satanás, é um diálogo com Deus, e que ele está ajudando na direção do seu exército. Normalmente o embaixador, ele
tem um respeito, né, pelo aqueles a quem estão lutando, e ele usa, normalmente naquele tempo, o embaixador, ele usava um colar de ofício. E quando ele chegava ali, todo mundo sabia que ele era embaixador por causa daquele colar. Ela era identificador. Mas Paulo diz que ele era um embaixador em cadeias. Ou seja, ele estava preso. Ele estava amarrado a alguma bola de ferro, seus pés estavam presos, para que ele não pudesse lutar. Um embaixador que não poderia fazer a sua atividade de embaixador. Mas era uma ironia, porque aquelas cadeias que o prendiam, aquilo que segurava ele ali, era como se fosse um troféu para Paulo. Era uma insígnia que ele estava usando com distinção. E ele considerava aquilo com muito orgulho. E então, com ironia, ele dizia: o meu colar não é colar igual aqueles que se usam pelo mundo afora, mas é um colar espiritual. É uma consequência da batalha. Muitos acham que se você estiver ao lado de Deus, você não vai passar, nenhum dardo vai te atingir do inimigo. Você não vai morrer. Você não vai ficar ferido. Paulo estava ferido aqui. A consequência dele falar de Jesus Cristo lhe rendeu a prisão. A consequência de você ser um cristão pode gerar inimizade das pessoas. Pode gerar constrangimento público. Pode gerar problemas na escola, no trabalho, na sociedade, nos vizinhos, nos parentes. Porque ser um guerreiro de Jesus Cristo traz a perseguição do inimigo e a proteção de Deus. Mas por algum motivo que nós desconhecemos agora, Deus permite que algumas coisas do inimigo nos atinjam. E transforma aquele ferimento numa bênção. Você vê Paulo, ele escreveu muitas cartas ali da prisão. Você vê João, que escreveu o Apocalipse e tal, ele estava preso. E ali ele teve o privilégio de ter uma visão. Se ele estivesse correndo de lá para cá, daqui para lá, talvez ele não tivesse esse privilégio. Então Deus transforma os nossos ferimentos em bênçãos em benefício de todos os soldados e da missão que ele está fazendo. Às vezes nós não conseguimos entender os motivos dos ferimentos que nós temos nessa batalha. É por isso que existe a fé. Se nós entendêssemos tudo o que estava acontecendo, não precisaria de fé. Se nós víssemos os anjos nessa batalha e Jesus Cristo falasse com a gente todo dia, visivelmente, não precisava de fé. Para que fé? Fé
é quando tem a ausência do visível e nós vivemos com a certeza do invisível. O que significa lutar pela paz num mundo caracterizado pela violência? Muitos lutam pela paz guerreando, atacando, ofendendo, e às vezes até coisa pior. Mas Jesus fala que lutar pela paz é viver uma vida com as armas de Deus, que basicamente nós podemos resumir em uma palavra: amor. Que dardos inflamados estão sendo arremessados em nossa direção? Muitos, através dos nossos ouvidos, da nossa visão, do nosso paladar, das tentações ligadas à natureza pecaminosa que está dentro de nós, as nossas fraquezas espirituais, carnais, e às vezes essa natureza pecaminosa se torna em situações animalescas. Fazemos coisas, falamos coisas, e ouvimos coisas, e vemos coisas, e participamos de coisas que Deus jamais aprova, que é uma desonra para Deus, que é uma vergonha para Jesus tê-lo como soldado. Por isso, você é um soldado ainda, e eu também, pela misericórdia de Deus. E como você pode garantir que o escudo da fé esteja preparado para apagar os dardos arremessados pelo inimigo? Através da sua vida, da vitória que você tem a cada momento. O escudo da fé, ele vai proteger, porque a sua fé lhe dá a condição de acreditar no inacreditável, que você, embora não mereça, Deus te ama. Ele está te salvando, Ele está te ajudando, Ele está do seu lado. Por mais terrível que seja a nossa situação, que às vezes nós gostamos de nos revolver como se fosse um porco no lixo, no podre. Às vezes nós gostamos dessas coisas, mas mesmo assim Jesus está te chamando: vinde a mim, você que está nessa situação. Eu vou entrar no seu coração, na sua vida, e limpar de dentro para fora, e você será uma nova pessoa. Os dardos vêm, mas o escudo existe. De que modo devemos tratar os feridos no grande conflito? Ora, esses feridos são escolhidos de Deus. Eles não são melhores nem piores do que nós. Porque eles foram feridos na batalha, você vai abandoná-lo para morrer? Você vai criticá-lo? Se a qualquer momento você também e eu podemos ser atingidos por esse dardo, e precisaremos de ajuda de nossos companheiros. Alguns, no calor da batalha, fogem.
covardemente, fogem, saem da igreja. E alguns mudam de lado. Eles vão fazer o que Satanás quer e vão atacar os cristãos como se eles nunca tivessem sido cristãos. Como você deve tratar essas pessoas? Com as armas de Deus, amor e misericórdia. Muito embora Deus não concorde conosco, Ele usa amor e misericórdia. Devemos fazer o mesmo.